Além de amigo, pai de ex-aluno, formando da ex-ministro da Educação, pessoa técnica que mais entende de educação no Brasil, passo a palavra. Paim, vou pedir 2 minutos para propor meu celular e filmar. Tá bom. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite, né? Eu, de fato, sou aqui fã da escola, conselheiro, né? Convidado pelo meu amigo Wilson. Mas tenho uma gratidão muito grande à Escola Horti, porque ela acolheu muito bem meu filho, um momento difícil que ele estava passando, porque a gente estava chegando no Rio de Janeiro, não se adaptou numa escola, e eu tive que vir aqui. Aí conheci o Wilson, e a escola foi muito importante para a formação do meu filho, então tenho uma admiração muito grande pela escola. E uma dívida, né, que impagável, como eu falei para o Wilson já. Então, para mim, é uma grande satisfação poder estar aqui falando para vocês, né, sobre esse tema, que eu acho que é um tema muito importante, que todos têm dúvida, né, todo mundo no Brasil questiona, né, por que nós estamos fazendo essa mudança, o que implica essa mudança, quais são as consequências dessa alteração que está sendo feita aqui no Brasil. Então, eu acho que a dinâmica aqui, pelo que eu entendi, eu falo uns 20, 30 minutos, depois um bate-papo, né? Bom, então... lá em cima. Tá. Muito bem. Bom, a primeira pergunta que a gente se faz, né, por que um novo ensino médio? Na realidade, o que nós estamos falando é de uma mudança importante, necessária, que, de alguma forma ou de outra, já vinha acontecendo no Brasil. Nós ficamos, durante um período longo, né, resolvendo questões do ensino médio, que eu vou mostrar para vocês, que estavam muito associadas à questão do acesso, né, porque, por muitos anos, o acesso ao ensino médio era um acesso muito reduzido no Brasil. Então, o país ele ficou resolvendo questões, por exemplo, de expansão de financiamento, de material didático, e essa expansão ela foi feita ao longo dos anos, teve um resultado expressivo do ponto de vista de inclusão e de expansão, mas nós precisamos, obviamente, estar preocupados não só com a questão do acesso, mas também com a questão da qualidade, né? E esses temas no Brasil, eu sempre costumo dizer isso, eles são, as respostas, geralmente, são respostas que são dadas, né, muitas vezes, não no ritmo necessário. É o que a gente chama de despertar tardio para a questão educacional no Brasil, né? Então, se nós formos pensar em termos de Constituição Federal, somente em 1988 é que nós tivemos o que nós chamamos de uma reforma educacional no Brasil, que tornou obrigatória a educação, né, de 7 a 14 anos e a oferta educacional pelo Estado, que até então nós tínhamos educação obrigatória em alguns momentos, mas não obrigando o Estado a ofertar em estabelecimento público, né? Foi em 88 que realmente ficou muito claro a responsabilidade do Estado brasileiro em ofertar a educação pública. Mas nós estamos falando de 7 a 14 anos. Somente em 2009 é que nós fomos ter a obrigatoriedade de 4 a 17 anos, então, cobrindo também o ensino médio. Certo? Então, isso é uma coisa importante para vocês terem uma ideia de como nós nos situamos aqui em relação ao ensino médio. Então, na realidade, nós tivemos um foco muito importante e fundamental de 7 a 14 anos, mas nós não tínhamos uma obrigatoriedade nessa faixa etária que envolve o ensino médio. Isso foi feito muito recentemente, a partir de 2009. Então, isso tudo tem, obviamente, consequência. E por isso que nós demoramos tanto para pensar nessa questão de qualidade do ensino médio. Mas alguns números que eu trouxe para vocês... Opa! É para cá, tá. Desculpe. Mas, então, como eu falei, nós tivemos no ensino médio uma universalização tardia, né? Universalização quando nós atingimos 96% de atendimento, ou seja, né, eu tenho uma oferta que chega a 96%, uma frequência que chega a 96%, eu considero que existe uma universalização em relação ao ensino médio. Nós não temos isso. Nós temos essa universalização atendida em relação à faixa etária, né?
de 15 a 17 anos, mas não em relação à frequência líquida, que a gente chama, que são aqueles estudantes de 15 a 17 anos que estão no ensino médio. Né? De 15 a 17 anos, nós temos estudantes na escola, mas não necessariamente no ensino médio, em função da defasagem da série que a gente chama. Né? E aí nós tivemos um histórico aqui, só para ilustrar para vocês, né, e muitos aqui talvez tenham vivido isso, né, onde houve um esforço, lá em 1971, de trabalhar com ensino primário e secundário, depois colocando uma obrigatoriedade, né, para que todo o ensino médio, ou seja, todo, na época, o secundário, né, tivesse uma oferta de educação profissional. Não sei se alguém estudou nessa época, mas toda a escola tinha lá um técnico de contabilidade, secretariado, mas aquilo a gente sabia que não era necessariamente um curso técnico organizado, né? Era simplesmente uma oferta que muitas escolas faziam só para dizer que estavam cumprindo a lei. Então, nós nunca tivemos, de fato, um ensino médio técnico, né, como nós temos aqui no Hort, que fosse universal e que permitisse que quem quisesse fazer um ensino técnico junto com o ensino médio, integrado ao ensino médio, tivesse esse acesso. Né? E aí essa lei, como não funcionou, nós estava só no papel, ela foi revogada lá em 1982. Bom, e aí, como eu falei aqui, o que aconteceu, né, nesse período? Nós tivemos essa emenda constitucional 53, que é a emenda que nós chamamos de emenda do Fundeb. Né? Agora nós tivemos uma mudança no Fundeb, que é a emenda constitucional 108, mas essa 53, o que ela fez? Ela permitiu que o financiamento da educação, que era só focado no ensino fundamental, fosse estendido também para o ensino médio. Isso que abriu as portas para que a gente tivesse uma expansão significativa de ensino médio a partir ali de 2006. 2007 foi quando começou a funcionar o novo Fundeb, e aí nós passamos a ter o financiamento, passamos a ter, inclusive, material escolar para todo o ensino médio, alimentação escolar para todo o ensino médio, porque até então um estudante do ensino fundamental, muitas vezes ele tinha lá o material escolar, né, o livro didático, ele tinha acesso à alimentação escolar e o irmão dele que estava no ensino médio, ele não tinha. Era assim que funcionava a escola pública muitas vezes. Né? Então, é muito recente também. E depois nós tivemos o que eu já falei aqui, que foi a emenda constitucional 59, que estendeu, então, a obrigatoriedade de 4 a 17 anos, então, cobrindo essa obrigatoriedade também para o ensino médio. Né? Nós tivemos, né, a partir de 2005, especialmente a partir de 2007, que nós chamamos de fixação de metas de qualidade na educação. Né? Foi o primeiro movimento importante, não só de expansão, mas de preocupação de uma política educacional com qualidade. Então, nós estabelecemos um conjunto de metas para o país inteiro, por escola, por sistema de ensino, né, sistema municipal, e para o sistema estadual. Né? Quando nós falamos de sistema estadual, só para deixar uma questão bem clara para vocês, o sistema estadual, né, onde nós temos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Conselho Estadual de Educação. Né? O Conselho Estadual de Educação ele não está cuidando só da rede pública de educação, ele cuida também, ele é responsável pela regulação, né, e supervisão da rede privada. Né? Então, a responsabilidade do ensino médio é estadual. Então, significa que há uma responsabilidade do Estado, do Rio de Janeiro, sobre a oferta de educação privada que é feita no Rio de Janeiro. Né? Então, o Hort tem que seguir regras que estão estabelecidas, obviamente, na Constituição, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, mas também em relação a todo o regramento estabelecido pelo Conselho Estadual de Educação. Né? Então, por isso que, quando há uma mudança na LDB, como ocorreu, né, para a implementação de uma mudança no ensino médio, isso implica numa série de regulamentações que são feitas no âmbito aqui do Conselho Estadual, que o Hort tem que seguir, né, porque ele faz parte desse Conselho Estadual, né, do Sistema Estadual de Educação, que a gente chama. Certo? Bom, e aí, como eu estava falando para vocês,
se estabeleceu metas, né, para a educação, mas falando aqui um pouco sobre a questão do acesso, o que aconteceu no Brasil nesses últimos anos, né? Nós estamos pegando ali um recorte a partir de 2012. Nós tivemos, então, um aumento da presença do estudante de 15 a 17 anos na escola, né? Não necessariamente ele está no ensino médio. Então, nós estamos chegando quase à universalização desse público de 15 a 17 anos frequentando a escola, que é algo muito, muito importante. Aqui é aquele estudante que tem de 15 a 17 anos que está na idade certa, frequentando o ensino médio, né? Então, nós estamos falando aqui de 75%. Veja que houve um avanço expressivo, né, nesse último período, em termos de acesso. Aqui, trazendo para vocês o número de matrículas, né, no ensino médio. Então, nós vamos ver que nós tivemos um aumento significativo do número de matrículas no ensino médio, que ocorreu ali desde 2000, onde nós tivemos uma expansão significativa, inclusive do número de escolas e do número de matrículas, né? Só para vocês terem uma ideia, nós, ali em 2003, 2004, nós tínhamos em torno de 20 mil escolas no Brasil de ensino médio. Hoje, nós passamos a ter 28 mil. Então, nós construímos, ao longo desses últimos anos, 8 mil escolas de ensino médio, porque não havia escola suficiente, né, na rede pública para atender o ensino médio. E hoje nós temos uma queda, né, e essa oscilação que vocês estão vendo, que está muito relacionada ao quê? Ao bônus demográfico, à questão demográfica, porque a população mais jovem ela vem diminuindo ao longo dos anos, né? No ensino fundamental já aconteceu isso e acontece também no ensino médio. Aqui é uma visão de equidade, para vocês terem uma ideia. Então, se nós formos olhar, né, nós vamos falando dos alunos, especialmente, que do Hort, né, claro que o Hort ele tem uma política também de inclusão, porque ele atende a população de baixa renda. Para vocês terem uma ideia, se eu for verificar aquele percentual lá, que a gente falava que era de 75%, quando nós vamos para a população mais rica, nós já temos um atendimento de 93,7%. Na população mais pobre, é 70%. E a mesma coisa também em relação ao rural-urbano, em relação à questão de raça, onde nós temos essa diferença. Aqui é um elemento importante, que é a questão da reprovação e aprovação, o fluxo, né? Que nós temos um problema muito sério no ensino médio, que é exatamente a questão da reprovação, que tem melhorado ao longo dos anos, mas em 2021, em razão da pandemia, isso, infelizmente, aumentou, né? Só para vocês terem Aqui envolve o que a gente chama de taxa de insucesso, né? Então, nós vamos ver que teve uma oscilação aí importante, né? Se eu considero reprovação e abandono, então, houve um aumento em função da pandemia, mas aqui o que nós temos é o seguinte, que se eu pegar o recorte de 19 a 21, estou pegando aqui só o ano, e quando a gente fala de 19 e 21, é porque o abandono, eu só caracterizo ele no ano seguinte. Se o aluno volta, é abandono. Se ele não voltar, é evasão. Por isso que eu considero sempre essa comparação com os 2 anos. Mas nós vamos ver o quê? Que, de fato, quando nós olhamos ali os números do primeiro ano, né, nós vamos ver que realmente é uma reprovação muito elevada e um abandono muito elevado, né, no ano de 2021. Claro que a questão da pandemia pesa, mas há um problema muito sério que a gente tem que enfrentar, que é a reprovação. E mesmo quando nós falamos em rede privada, que está ali embaixo, em cinza, nós vamos ver que também a reprovação ela é significativa. Nós estamos falando de uma reprovação de 6% no primeiro ano, né? E todos os estudos demonstram que essa reprovação ela não é positiva. O estudante que reprova, né, e repete o ano, geralmente o desempenho dele piora durante o percurso educacional dele. Então, assim, não é razoável, né, trabalhar com a ideia da reprovação, que a gente tem uma cultura de reprovação no Brasil que não existe no mundo. O mundo geralmente trabalha com a ideia de recuperação. Ele faz aquilo que nós chamamos de uma progressão continuada, não é uma progressão automática, uma progressão continuada. Então, ele progride naquelas áreas em que ele consegue, e depois as que ele tem dificuldades, algumas competências e habilidades, ele vai passar por um processo de recuperação.
Aqui, eu estava falando da qualidade. Nós vamos ver que o ensino médio no Brasil tem um problema muito sério, né, associado à qualidade. E as metas que foram estabelecidas lá em 2007, né, em relação ao ensino médio, elas não foram cumpridas. Quando nós olhamos os anos iniciais do ensino fundamental, os anos finais do fundamental, nos iniciais nós estamos cumprindo meta, com exceção desse ano, da avaliação de 2021, que nós tivemos uma dificuldade em função da pandemia. Mas nós avançamos muito em relação à questão dos anos iniciais, né, em que pese todas as dificuldades de alfabetização, uma série de problemas, mas nós avançamos. Nos anos finais também houve um avanço, não tão importante quanto o avanço que nós tivemos nos anos iniciais, só que no ensino médio nós temos uma situação de pequena melhoria, né, e uma estagnação, se nós olharmos ali o dado de 2019 para 2021. Né? Considerando que 2021, as avaliações elas foram muito prejudicadas pela dificuldade de presença na escola. Então, nós tivemos uma taxa de participação muito pequena nessas provas nacionais. Né? Mas, de qualquer forma, a gente vê que se mantém, vamos dizer assim, a questão da qualidade. Aqui é uma questão importante, né, para demonstrar o grande desafio que o Brasil tem. Né? Isso aqui é um gráfico da OCDE, que ela demonstra o que nós chamamos do ensino vocacional. O que é o ensino vocacional? É a oferta de ensino médio integrada à educação profissional. E nós vamos ver o quê? Que na OCDE nós temos uma média de 44%, né, os países desenvolvidos, e o Brasil, né, tem uma oferta de 11%. Houve um crescimento nos últimos anos, nós partimos ali de 3%, passamos para 11%. Né, mas é muito pouco. Então, quando nós olhamos os países desenvolvidos, nós estamos numa faixa aí, alguns países mais de 50%, porque, na realidade, essa questão da educação profissional ela é fundamental, é muito importante para uma estratégia de desenvolvimento nacional. Então, de fato, nós precisamos avançar muito em relação a essa questão do ensino vocacional, que é importante. O ensino vocacional não quer dizer que eu não vou permitir que esse estudante, né, vá, por exemplo, continuar com o seu percurso educacional no ensino superior. Mas a oferta de educação profissional, integrada à educação profissional, é muito importante, porque ela enriquece o currículo e permite, inclusive, que o estudante tenha o que a gente chama de um ensino formativo, né, onde ele tem condição de vivenciar determinadas práticas que vão justificar a teoria que ele vai aprender. Né? Então, aqui no Hort, a gente tem esse privilégio, vamos dizer assim. Né? Então, se nós vamos estudar num curso aqui de técnico de eletrônica, circuitos, né, nós vamos ver o quê? Que os circuitos, dado, né, num curso técnico, ele é muito melhor do que eu estudar circuitos em física sem ter uma questão prática, sem ter um laboratório. Né? Então, isso é um grande diferencial. Então, se eu tenho um currículo integrado, educação profissional, há uma vantagem muito grande em relação a outras escolas que não têm essa possibilidade. Então, o estudante, muitas vezes, tem que estudar o circuito, ele vai decorar o que é um circuito, mas ele não vai entender o que é um circuito. E, numa escola técnica, eu tenho essa grande possibilidade, né, de passar para o estudante, mostrar para ele realmente o que significa um circuito. O que significa o circuito elétrico, ele vai entender melhor, porque ele vai ser demonstrado para ele no laboratório, na prática. Então, esse é um diferencial muito, muito grande, né, que eu vejo em relação ao que a gente chama de ensino vocacional. Aqui é só para mostrar para vocês, né, o que acontece de taxa, né, de jovens que estão fora da escola no ensino médio, né, considerando de 2005 a 2019. Nós vamos ver que o Brasil está numa posição, né, muito ruim em relação a isso. Está entre os países que têm uma taxa maior, mas o que a gente vê também é que, ao longo desses anos, né, nós tivemos uma melhora significativa também em termos de redução. Né? Claro que a pandemia e uma série de questões, ela, infelizmente, vai fazer com que nós voltemos a números aí que eram números lá de 2005, infelizmente. Bom,
Essa alteração que nós tivemos na LDB, né, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela é, na verdade, o guia, né, e é importante falar para vocês o seguinte, quando nós falamos de governança na educação, nós temos duas perspectivas que a gente precisa trabalhar. A primeira delas é exatamente aquela questão que eu mostrei para vocês do IDEB. Né? Quando eu tenho uma gestão educacional que ela está associada a desempenho, está associada a metas que são estabelecidas, e a gente tem uma cultura de acompanhamento no Brasil. Né? A gente começa a ver, a cada 2 anos eu tenho a divulgação de um índice, ou a cada ano eu tenho a divulgação, por exemplo, do Enem, e isso serve de referência para que os sistemas ou as escolas possam ir melhorando em relação à sua performance. Então, nós podemos enxergar a governança a partir daí. A outra forma de enxergar a governança envolve o quê? Envolve a questão de como se organiza, qual é o marco jurídico institucional pelo qual se organiza a educação no Brasil. Né? E para que a gente possa enxergar melhor isso, a gente tem que entender a legislação. Né? Porque a legislação é que define, porque o diretor do ORT, né? Um secretário de educação, um secretário estadual, um secretário municipal, ele tem que só fazer aquilo que está autorizado pela lei, né, e pela Constituição. Então, a legislação é a forma pelo qual ele tem que se guiar. Né? Então, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela é realmente o que dá o caminho, né, para aquele gestor educacional, seja ele gestor da escola, seja ele um gestor de uma secretaria de educação. Né? Então, as mudanças, as alterações que nós fazemos no nosso sistema educacional, ele sempre se dá a partir da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, né? Que é a orientação para que a gente possa fazer essas alterações. E aí, lá na LDB, uma das questões que foram colocadas é o que nós chamamos da construção de uma base nacional comum curricular. O que significa essa base nacional comum curricular? Significa fazer o que o Brasil nunca teve. Né? O Brasil, ele tinha lá os parâmetros curriculares nacionais, em determinado momento. Mas os parâmetros curriculares nacionais, eles eram diretrizes do que uma escola, do que um sistema educacional deveria fazer. Certo? Não era um guia que tinha uma definição clara. Né? O que um estudante, no primeiro ano do ensino médio, em matemática, precisa aprender. A Base Nacional Comum Curricular, ela coloca de forma clara o que um estudante do primeiro ano do ensino médio em matemática deve aprender. Ele descreve o que esse estudante deve aprender. E, de certa forma, também diz como que isso deve ser ensinado. Então, eu tenho um detalhamento maior do que uma mera diretriz. A maioria dos países desenvolvidos, né, todos os países desenvolvidos, eles têm uma base nacional comum curricular. Se nós estamos falando de uma educação nacional, né, e é importante dizer que no Brasil a educação ela é nacional, embora eu tenha cada estado, cada município tendo autonomia em relação à gestão, quer dizer, cada estado, aqui como o Rio de Janeiro, ele define qual o seu currículo, como que deve ser a carreira do professor, quais são os requisitos mínimos para ser um diretor de escola que eu preciso ter. Né? Tudo isso é definido pelo Estado. Ele só tem que seguir a Constituição e a LDB, mas ele tem autonomia para fazer isso. Certo? Ele define, inclusive, regras para as escolas privadas aqui do Rio de Janeiro. Mas existe um sentido nacional. Né? O governo federal, a União, ele tem que dar essas diretrizes para o sistema funcionar. Né? E eu preciso ter uma unidade nacional. Então, a base nacional, ela diz o seguinte, eu tenho competências e habilidades que são mínimas, que unificam o Brasil. O que o estudante tem que aprender em matemática, o que o estudante tem que aprender lá em linguagem, suas tecnologias. Então, ele vai descrevendo tudo isso. Isso não quer dizer que cada estado e cada município não possa complementar essa base nacional comum curricular. Né? Por isso que eu tenho o currículo estadual. Né?
eu tenho o currículo estadual da educação infantil, do ensino fundamental e também do ensino médio. Toda a referência para construir esse currículo, né, e a escola também pode ter um currículo, está associada a quê? A essa base nacional comum curricular. Né? Então, o ponto de partida da mudança no ensino médio é essa base nacional comum curricular. Sem ela, não poderia haver uma mudança no ensino médio. Certo? Então, essa alteração foi uma alteração muito importante. E aí nós vamos ver uma diferença também em relação à Base Nacional Comum Curricular. Quando nós olhamos a BNCC da educação infantil e do ensino fundamental, mas especialmente do ensino fundamental, ela é toda feita através de componentes curriculares, que são as disciplinas. Então, eu vou ter todas as disciplinas lá descritas e as competências, habilidades, o que tem que ser ensinado em cada ano, em cada série. Quando eu vou para o ensino médio, em razão dessa mudança, a base já é construída a partir dessas áreas. Né? Então, eu tenho lá matemática, eu tenho linguagens, as tecnologias, e depois vou ter ciências humanas e ciências da natureza, deixando um espaço para que cada estado, né, possa desenvolver como ele acha que tem que ser esse ensino médio. Por isso que, no caso do ensino médio, o Estado tem um papel muito importante. Né? E tem uma discussão, eu não sei se aqui no Rio de Janeiro já foi aprovado, inclusive no Conselho Estadual de Educação, o currículo do ensino médio, fazendo uma descrição de como que deve se dar o desenvolvimento dessas áreas todas aqui, que estão previstas lá no currículo estadual. Né? Teve uma discussão, né, no Conselho, deve ter tido algumas assembleias, discussões, para aprovar o currículo, que é o currículo que tem que ser implementado, né, servir de referência, não só para as escolas públicas, mas também para as escolas privadas. E aí nós temos uma mudança também importante, que é a ampliação da jornada. Né? Então, de uma jornada diária de 4 horas, a partir desse ano, ela tem que ser de 5 horas. Certo? E aí, nós precisamos adaptar, né, não só o currículo, mas também adaptar todo o planejamento da escola em função dessa ampliação de jornada. No caso de uma escola como o Hort, que já tem um currículo integrado com educação profissional, ele já atende esse requisito, porque ele já tem mais de 4 horas de jornada, já tinha mais de 4 horas de jornada. Então, para o Hort, não há uma grande mudança nesse sentido. O que muda, na realidade? Muda o que nós chamamos dessa organização por áreas, né? Que é um tema bastante polêmico e difícil de entender mesmo. Né? Porque, junto com essa organização por áreas, vem o que a gente chama dos itinerários formativos. Né? E cria, muitas vezes, uma certa dificuldade de entendimento. Né? Mas, imagina, o que é o itinerário formativo? Para que ele serve? Né? Claro que tem um aspecto aí de organização também do tempo escolar, da forma como... Né? Mas nada mais é do que permitir que o estudante tenha a oportunidade de escolher uma ênfase, né, maior. Então, por exemplo, né, e aí depende muito da escola. A escola pode, ela tem a liberdade de definir quais são os itinerários. Tem até uma diretriz nacional que fala que cada escola tem que oferecer, no mínimo, 2 itinerários formativos. Né, é o mínimo. Mas a escola pode dizer, olha, bom, eu quero ter aqui um itinerário formativo em matemática. Até porque, como essa escola é uma escola de educação profissional, a matemática é algo importante. Então, o que acontece se o estudante escolher esse itinerário formativo? Né, qual é o diferencial? Ele vai deixar de ter as competências e habilidades do currículo nacional, da Base Nacional Curricular? Não. Porque o que está na base, a escola é obrigada a oferecer. Só que a escola vai dizer o seguinte, não, em matemática, aquele estudante que tem interesse, ele vai poder, por exemplo, estudar cálculo e programação. Nem todo estudante quer avançar no cálculo e na programação. Mas aquele estudante que quer, ele vai ter à disposição, vai ter essa possibilidade.
né? Então, a escola se organiza para que esse conteúdo de cálculo e de programação seja dado, né, dado como um adicional, né? Esse que é o itinerário formativo. Assim como eu posso ter itinerário formativo em linguagens e suas tecnologias, né? Porque a comunicação é um elemento importante, então eu posso ter algumas questões que vão ser ofertadas para um estudante que tem interesse nessa questão de comunicação, e ele vai avançar mais em relação a esse conteúdo de linguagem e suas tecnologias. Então, o itinerário formativo é isso. E nós sabemos que em vários países do mundo já existe esse tipo de oferta, né? Já existe essa possibilidade do estudante escolher. Claro que isso vai implicar, lá na frente, muitas vezes, numa seleção, que é isso que está sendo definido ainda de forma atrasada, mas a gente precisa definir. Quer dizer, toda essa mudança que está sendo feita aqui, né, na Base Nacional Curricular, que já está sendo implementada, né, nos currículos, isso vai resultar em mudança nas avaliações, né, na Prova Brasil, que é feita a cada 2 anos, mas também no Exame Nacional do Ensino Médio, que serve não só como avaliação, mas também serve como forma de acesso ao ensino superior, certo? O Enem, né, vai seguir uma linha onde a referência dele vai ser a Base Nacional Curricular. Mas as universidades podem dar um peso maior na hora da seleção para uma área ou outra, dependendo da escolha daquele estudante. Então, se o estudante for fazer engenharia, né, a universidade que vai fazer aquela seleção vai dizer, bom, mas eu quero medir o conhecimento desse estudante mais em matemática. Eu vou dar uma ênfase maior em matemática nesse processo de avaliação. Mas tudo isso ainda está sendo discutido. Infelizmente, a gente não conseguiu avançar, né? Nós temos hoje um vazio, né? Alguns usam a expressão apagão nessa questão da avaliação, porque o IDEB foi criado para existir até 2021. As matrizes do Sistema de Avaliação de Educação Básica também, porque agora eu tenho que mudar essa matriz, né? Eu tenho que fazer um outro tipo de avaliação. Então, tudo está em aberto. Não é um problema da escola, é um problema nacional, porque, pela LDB, a questão da avaliação ela é nacional. Quem define como que deve ser a avaliação de educação básica é o Ministério da Educação. Por isso que existe o INEP, né, que é o responsável por implementar a avaliação, né? Mas as diretrizes todas de avaliação são definidas nacionalmente. Então, esse é um ponto ainda obscuro, que a gente não sabe o que vai acontecer, certo? Então, a gente não sabe. Mas o fato é que nós temos uma mudança importante que virá em relação à avaliação. Mas essa angústia que, eventualmente, vocês têm, não é uma angústia só de vocês, é uma angústia nacional, né? Todo mundo está esperando isso, todo mundo quer isso. Mas, para isso acontecer, é necessário que o Ministério da Educação escute, né, aqueles que são responsáveis pela educação básica no Brasil, que são as secretarias estaduais, né, são as secretarias municipais de educação, elas têm que ser ouvidas para que se possa construir, junto com as universidades e também o próprio INEP, construir uma nova matriz, que é o que está sendo feito agora, nesse momento, mas, infelizmente, de forma atrasada. Mas a gente tem que, até esse ano, até o final desse ano, tem que estar com isso já resolvido. Por enquanto, ainda segue a mesma matriz do Enem, segue ainda, né, uma indefinição em relação ao que será o SAEB, por exemplo, né, o Sistema de Avaliação de Educação Básica, lá em 2023. Mas esse é um aspecto a ser resolvido. E um outro aspecto também que mudou, importante no ensino médio, e, de certa forma, resolve essa questão da reprovação e do fluxo, resolve não, é uma luz, né, para resolver essa questão da reprovação, que tem um reflexo muito grande, né, em relação à educação básica, e a possibilidade de um estudante fazer todo o percurso da educação básica, é exatamente essa organização, né, por semestres, por ciclos, que pode ser feita. Quer dizer, ele dá liberdade para a escola e para o sistema se organizarem de forma diferente,
né? Então, como a gente tem na universidade, por exemplo, né? Faz por créditos, isso pode ser feito também no ensino médio. Então, quer dizer, se eu tiver um estudante que ele, eventualmente, é reprovado lá em matemática ou física, não significa que ele não vá passar para o outro ano. Ele continua no outro ano e ele vai encontrar uma forma de repetir aquela parte que ele não evoluiu, né? Aquelas competências que ele não atingiu, né? Então, isso é uma mudança também que está prevista no novo ensino médio. Quer dizer, que o sistema pode fazer. Nem todos os sistemas estaduais fizeram isso, né? Mas já estão trabalhando nessa direção também. Bom, quando a gente olha lá a questão da Base Nacional Comum Curricular, o que nós temos no ensino médio, né, e no ensino fundamental, não é só a questão que envolve aqui, que nós falamos das ênfases, dos itinerários formativos. Tem muito mais. O que a BNCC fez? Ela fez com que o Brasil pudesse ter acesso àquilo que está acontecendo no resto do mundo, né? Então, vários países, hoje, estão mudando seus currículos, né? A Coreia do Sul está mudando seu currículo, a Espanha está mudando seu currículo, Portugal já fez uma mudança importante no currículo, Finlândia está mudando seu currículo. Países que têm, quando nós olhamos lá o PISA, resultados muito bons. Eles têm resultados muito bons. Mas por que eles estão mudando os seus currículos, né? Porque, na realidade, do ponto de vista cognitivo, né, as competências e habilidades cognitivas, eles estão resolvidos. Nós aqui não, nós estamos resolvendo as duas coisas ainda, né? Nós temos problemas de desempenho, de qualidade, que estão associados às habilidades e competências cognitivas. A gente não consegue, né? E por isso que a gente tem lá a medida de proficiência, né, na Prova Brasil, e essa combinação de proficiência com fluxo que dá o cálculo do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mas eles resolveram essa questão de proficiência. Eles não têm um problema de aprendizagem, como nós temos aqui no Brasil, certo? Mas tem questões que envolvem o que a gente chama de um pensamento crítico, né, que permite que um jovem ele possa, né, ser mais criativo, e outros elementos que são importantes numa formação, como, por exemplo, a questão da tolerância, né, eles têm que estar incorporados no currículo, né, de uma escola, no currículo de um sistema estadual de educação, né, e a BNCC ela trabalha nessa direção. Então, são o que nós chamamos das habilidades socioemocionais. Essas habilidades socioemocionais, elas estão relacionadas àquelas questões que o estudante precisa, né, o que a gente falava antigamente dos valores, né, que a gente tinha em casa, onde os pais, né, diziam, oh, não podemos desistir nunca, temos que ser perseverantes, temos que ter gana, né, temos que lutar pelo aquilo que a gente quer. Tudo isso, né, faz parte do que a gente chama de socioemocional. Só que isso tem que estar incorporado também na estratégia da escola, na estratégia dos sistemas de educação. E tem um elemento importante, por isso que esses países desenvolvidos estão mudando, que é um aspecto fundamental, que a gente chama de tolerância. A capacidade que a gente tem de conviver com pessoas que pensam diferente. Esse é o grande desafio, na minha opinião. Por que esse é um grande desafio? Né? Porque nós estamos vivendo num mundo muito, muito polarizado, de conflitos, né? E a tolerância ela é importante, porque, na realidade, a inovação no futuro, e já está acontecendo agora, cada vez mais ela vai ser uma inovação aberta. Certo? O que significa inovação aberta? É o que nós vivemos recentemente com a Covid. Qual era o desafio que nós tínhamos? Num curto espaço de tempo, achar uma solução, uma vacina, para resolver o problema da Covid, da pandemia. Certo? E aí, quem resolveu isso? Foi uma pessoa trancada num laboratório, sozinha, desenvolvendo a vacina? Não. Foram vários laboratórios, várias instituições de ensino, vários pesquisadores
que fizeram um grande esforço e desenvolveram isso conjuntamente. Então, quando a gente viu a entrevista, né, dos responsáveis pelo desenvolvimento da AstraZeneca, nós tínhamos uma pessoa aqui do Brasil, uma pessoa lá do Reino Unido, uma pessoa que estava lá na Rússia. Essas pessoas trabalharam de forma conjunta. Todos pensavam iguais? Não. Mas eles construíram uma solução conjunta. Então, assim, e aí nós temos vários exemplos, né? O nanocomputador, uma série de coisas que estão sendo desenvolvidas no mundo que trabalham com esse princípio da inovação aberta, que faz com que a gente resolva problemas da sociedade de forma muito mais rápida, porque a gente trabalha conjuntamente. Mas, para isso, é necessário que a gente saiba conviver com pessoas que pensam diferente. Então, esses conceitos, né, do socioemocional, ele é muito importante. O Heckman, né, Prêmio Nobel de Economia, que estuda as questões, né, de educação, tanto da questão da educação infantil quanto também do socioemocional, ele fala claramente o seguinte: o que vale mais num determinado ponto de uma carreira profissional? A questão da inteligência emocional. Ela é mais importante para manter uma pessoa no trabalho do que o conhecimento técnico. Então, a questão socioemocional ela é muito importante e esses países estão de olho nisso. A Finlândia, né? A Finlândia foi a maior vendedora de celular para o mundo, mas ela não conseguiu produzir o smartphone. Então, ela perdeu esse mercado. Então, o que eles fizeram? Pô, o nosso currículo é excelente, é a melhor educação do mundo, mas nós perdemos. Né? Nós não soubemos inovar na hora certa. Por que está acontecendo isso? Porque o nosso jovem não é desafiado. Né? Então, eu tenho que mudar o currículo. Então, eu imagino que esse desafio que a gente está vivendo no Brasil, e que vocês estão vivendo, né, cada um de vocês, e quando envolve a família, é claro que a gente fica muito preocupado, mas é um desafio do século XXI. Porque, quando nós pensamos no século XXI, nós vamos ver que as competências e habilidades exigidas, né, no mundo do trabalho, no mundo produtivo, são outras, são diferentes. Então, é óbvio que a gente precisa mudar a forma de ensinar. Né? Então, o Castells, né, que é um grande teórico aí, que lá na década de 80, 90 já dizia, né, falava muito dessa questão da internet, da rede, da questão informacional, como se dava. Ele fala de forma muito clara, dizendo o seguinte: ó, a escola ela é obsoleta hoje. Por que ela é obsoleta? Por que ela tem que ser transformada? Porque, na realidade, hoje, nós temos um estudante totalmente diferente do que nós tínhamos há 10 anos atrás. E eu dou um exemplo para vocês, meu, né? Eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, dou aula lá de administração pública, e eu fiquei 11 anos sem dar aula, porque eu estava em uma atividade do Ministério da Educação, eu dava aula antes e passei a dar aula de novo. Quando eu entrei na sala de aula, eu tinha um outro estudante, totalmente diferente, porque ele está ouvindo e, ao mesmo tempo, ele está no celular. Né? Porque ele já tem muita informação. Então, o professor ele tem que ser um mediador. Não é só quem transmite conhecimento. Na verdade, ele tem que fazer uma mediação, né, entre esses estudantes. E ele tem que reconhecer o saber desse estudante, porque ele tem muita informação, né, no dia a dia. Então, essa transformação da escola tem a ver também com essa transformação que a gente está vivendo no século XXI. Por isso que a gente tem que, de fato, entender, né, que essas mudanças são mudanças que não estão associadas só ao Brasil, estão associadas ao mundo. Né? E quando nós falamos dos desafios do mundo, sem dúvida alguma, a inovação é um aspecto muito importante. Né? O pensamento crítico é muito importante. E isso que está fazendo a diferença entre um país e outro. Né? Por isso que eu acho que esse tema é um tema fundamental. Então, eu queria agradecer. Eu vou deixar aqui para vocês irem me perguntando aí o que vocês têm dúvida em relação a esse novo ensino médio. Muito obrigado. Pai, obrigado. Eu queria começar com uma pergunta importante. Em 71, a gente já teve um teste e ficou para inglês ver. Hoje em dia, a gente tem outro teste, que entrou a pandemia e atrapalhou todo mundo. Como que o senhor sente
que as escolas particulares, principalmente aqui, falando no nosso, né, na nossa região, estão se preparando para isso? E qual que é a posição do Hort na preparação, na execução e no que ela tem para oferecer para os jovens hoje em dia, comparado com as escolas de ponta do Rio de Janeiro? Olha, eu me lembro bem dessa discussão que eu fiz com o Wilson lá atrás. Né? Ele perguntou, pô, essa questão de mudança de ensino médio, acho que foi, faz o quê, 3, 4 anos atrás. Eu disse para ele, olha, na minha opinião, o Hort tem as melhores condições de fazer essa adaptação. Por quê? Meu filho estudou aqui. Uma coisa que o Hort sempre teve, que é uma coisa hoje que nós temos lá na Base Nacional Comum Curricular, é a questão que a gente chama de projeto de vida. É um aspecto fundamental. Porque um jovem, ele precisa não só ter um projeto de vida, mas construir uma narrativa para esse projeto de vida. Certo? E o Hort trabalha aqui com as exposições e as feiras há muitos anos. Então, o jovem, quando ele entra aqui no ensino médio, né, ele já começa a pensar num projeto para o final do curso dele. E esse projeto ele vai ter que, no final, expor. Né? Os pais vêm aqui, tem aquela exposição, que é muito legal, o estudante tem que chegar lá e explicar e dizer o que é aquele projeto dele. Ele tem que construir uma narrativa, ele tem que vender aquele projeto. Certo? Isso é o que está já na mudança do ensino médio. Quando eu vou olhar lá a Base Nacional Comum Curricular, ele fala de projeto de vida, é exatamente isso, o que o Hort já faz. A mesma coisa do itinerário formativo. Como essa é uma escola de educação profissional, que ela oferta educação profissional, e ao mesmo tempo, tem algumas ênfases já construídas, tem laboratórios, né? Laboratórios onde o estudante pode ver a questão prática daquela teoria que ele está estudando. Isso é um diferencial gigantesco. Né? Então, assim, as condições dessa escola são condições diferenciadas. Né? Porque ela já trabalha com essa visão moderna, vamos dizer assim, de projeto de vida que está lá na Base Nacional Comum Curricular. E, de certa forma, quando ela trabalha projeto de vida, ela está trabalhando com essa questão do socioemocional, né? Das competências e habilidades socioemocionais. Então, assim, é uma escola que está preparada para isso. Claro que qualquer mudança sempre é difícil. Né? Não é só na escola, não é só no trabalho, é em casa, tudo é difícil quando muda. Né? Mas, assim, eu diria para vocês que essa escola, pelo que eu conheci quando meu filho estudou aqui, ela tem essas condições, tem melhores condições que outras escolas, porque ela já trabalha exatamente com essa visão. A visão crítica e também essa visão de projeto de vida, de narrativa, que tem que ser construída pelo estudante. Né? E não é por acaso que, quando a gente vem numa feira, numa exposição, a gente surpreende muitas vezes. Né? Pô, como é que o meu filho está conseguindo explicar isso? Não é porque ele tem um preparo para isso. Né? Ele está sendo preparado para isso. Porque ele assume aquela responsabilidade, trabalha em grupo. Né? Ele está desenvolvendo o projeto, não está desenvolvendo sozinho, está desenvolvendo em grupo. Quando desenvolve o trabalho em grupo, ele tem que, muitas vezes, abrir mão, né, de determinadas coisas que ele pensa e combinar com o outro como é que ele tem que desenvolver esse trabalho. Isso é essencial para o mundo do trabalho. Né? Essencial. Essas competências são as competências mais importantes hoje para o mundo do trabalho. Né? Eu trabalho muito com jovem. Hoje, além de professor da FGV, lá na Escola Brasileira de Administração Pública, em empresas, eu tenho um centro de desenvolvimento da área de educação. E boa parte das pessoas que trabalham comigo são jovens. Eu tenho, obviamente, pessoas especialistas, experientes, porque a gente faz um trabalho grande no Brasil inteiro. Mas eu tenho muita gente jovem trabalhando comigo. E o que a gente vê hoje? Né? Esse jovem, ele é um jovem que, muitas vezes, ele tem lá uma formação em engenharia, ou ele tem uma formação em pedagogia, e está fazendo uma coisa muito diferente do que ele aprendeu lá na universidade. Né? E a maior dificuldade desse jovem é lidar com a questão emocional. A maior dificuldade dele é essa. Né? No ambiente de trabalho. Como é que eu me comporto? Como é que eu seguro, muitas vezes, a ansiedade, porque ele quer resolver tudo muito rapidamente, ele quer
entrar, depois de 6 meses, já assumir uma gerência. Né? Existe uma ansiedade. O jovem hoje ele pensa assim, pô, mas por que eu vou... por que eu preciso estudar? Né? Porque as referências, às vezes, tem pessoas que... um youtuber, né, um cara que hoje é milionário, que desenvolveu, né, projetos espetaculares, né, redes sociais. Esses caras não concluíram a universidade, por que eu tenho que estudar? Né? É uma pergunta que ele faz todo o tempo. Porque isso revela o quê? Revela que ele acha assim, bom, eu quero resolver minha vida rapidamente. Né? Ele não tem mais a perspectiva que nós tínhamos, né, de que a gente tinha que seguir uma carreira, que a gente tinha que começar lá embaixo. Não. Ele quer já resolver isso tudo rapidamente. Então, esse é um aspecto que a gente precisa trabalhar. E a questão das habilidades socioemocionais, elas servem para isso. Né? Precisa ser trabalhado. E eu digo para vocês que não é fácil. Esse é um ponto assim, que a gente tem que trabalhar em casa, muito. Mas a escola tem que ajudar também. E ela ajuda, porque, na medida, ela vai explicando como é que se constrói um projeto, como é que eu consigo testar, né, se esse projeto ele é um projeto que é necessário, né? Como é que eu apresento esse projeto, como é que eu faço a apresentação desse projeto, e eu vejo, né, que essa escola ela cultiva esses valores. Né? Então, eu acho que tem toda a condição. Acho que larga na frente, na minha opinião. Boa noite. Algumas vezes foi mencionado, foi feita menção a trabalhos, projetos de governo na área de regulamentação não concluídos. Sim. A que é que se pode atribuir a não conclusão de projetos tão importantes, trabalhos tão importantes? Olha, em geral, é porque esse projeto ele não contou, né, com um diálogo e uma discussão mais aprofundada. Em educação acontece muito isso, porque educação, uma política educacional, ela é implementada em rede, certo? Então, assim, não adianta eu lá do Ministério da Educação, né, aprovar no Congresso uma lei e dizer, ó, o ensino médio vai mudar. E construo um currículo lá no Ministério da Educação e todo mundo tem que implementar aquele currículo. Não. Eu tenho que fazer com que esse currículo o professor se sinta parte dessa mudança. Então, vou dar um exemplo para vocês. Esses currículos que são estaduais, né, lá no meu centro, eu tive a oportunidade de, em alguns estados, apoiar os estados na construção do currículo. Em geral, são discussões praticamente com todos os professores. Né? São feitas audiências públicas, regionais, discussões em cada escola, para que o professor entenda o que está acontecendo e ele concorde com aquilo, que ele tenha a mesma motivação, né, que o diretor da escola tem, que o secretário de educação tem, ele tem que ter também. Porque eu sempre falo uma coisa que assim, é fundamental em educação, né, nos sistemas educacionais, isso vale também, obviamente, para a escola. É o que a gente chama de uma gestão voltada para a aprendizagem. Como é que se dá uma gestão voltada para a aprendizagem? Ela tem que começar lá na sala de aula. O professor tem que ter um compromisso com a aprendizagem. Né? Ele precisa ter um compromisso, ele tem que saber se aquele estudante que está na sala de aula, cada um deles, ele está atingindo os objetivos que estão previstos. Né? Por isso que eu tenho um currículo, por isso que eu tenho um projeto político-pedagógico, né, que cada escola tem que ter. E o professor tem que ter o seu plano de aula. E ele tem que fazer com que cada estudante, né, consiga atingir aqueles objetivos em termos de competências e habilidades. Nem todos vão ter o mesmo ritmo, nem todos vão aprender ao mesmo tempo. Né? Vão ser tempos diferentes. Mas ele tem que observar e verificar se aquele estudante está aprendendo. Certo? O diretor da escola tem que acompanhar o que está acontecendo em cada turma. Da mesma forma. Bom, aqueles objetivos de aprendizagem, lá, o projeto político-pedagógico está acontecendo naquela sala de aula? Está aprendendo? Né? Se não está aprendendo, se tem alguns alunos que não estão aprendendo naquela sala, isso acontece frequentemente, já discuti com isso, né, de vez em quando chama, tem alguma coisa errada. O professor,
está enfrentando dificuldades. Que dificuldade que ele está enfrentando? É o material didático? É a metodologia de ensino? É a prática pedagógica? A partir do momento que eu dou esse suporte ao professor, dou esse apoio para o professor, né, ele vai se sentir acolhido, né? Ele vai ter condições de ensinar melhor aquele estudante. A mesma coisa em relação a uma secretaria de educação. Se a secretaria de educação, né, ela, a partir daquilo que o Ministério da Educação definiu, ela entende que aquilo vai ajudar a melhorar a educação daquele estado, daquele município, obviamente o secretário vai se engajar, vai estar engajado no processo, né? A diretoria regional que cuida lá de uma escola também vai ter que acompanhar o desempenho de cada escola, o secretário vai ter que acompanhar o desempenho de cada escola. Então, se não tem essa cadeia de responsabilidade a partir lá da sala de aula até a Secretaria de Educação do Estado, até o Ministério da Educação, as coisas não avançam. Que o professor, ao mesmo tempo que ele é colaborativo, ele pode ser uma barreira também para o que ele não quer. Certo? Porque ele não vai ensinar aquilo que ele não está de acordo. Então, é muito importante para que uma legislação seja implementada, que haja um convencimento. Esse convencimento que tem que ser dado. Por isso que, né, é muito importante o diálogo. O diálogo é fundamental. Então, se não há uma política pública que seja dialogada, ela não vai acontecer. E outro elemento é o que a gente chama de um ciclo de planejamento de gestão, né? Então, o ciclo de planejamento de gestão ele começa com o quê? Um processo diagnóstico, ou seja, uma métrica que eu tenho que ter. Precisa ter uma análise desses dados, dessas informações que são geradas. Eu preciso ter, a partir disso, um bom planejamento e preciso ter uma boa implementação, para depois poder fazer, depois de novo, esse ciclo girar, uma nova avaliação. Então, essa questão da complementação desse ciclo de planejamento de gestão, que a gente acaba não acontecendo no Brasil, porque muitas vezes eu troco um governo, aí diz, não, agora eu assumi, eu vou mudar tudo. Não é o que eu quero, né? Só essa descontinuidade acontece. Mas aquilo que está incorporado, na minha opinião, nos sistemas, né, que as escolas já estão implementando, é difícil que haja uma mudança se o professor realmente incorporar. Mas essa mudança que nós tivemos em 71, que eu mostrei lá, ela foi de cima para baixo. Não, toda escola tem que ter educação profissional. Mas não funciona. Tem que ser algo construído. Boa noite, Paim. Primeiro, obrigado aí pelo teu tempo compartilhado com a gente. Minha pergunta é mais do Paim, pai de aluno e pai de aluno do Hort, e aí eu vou trazer bem para uma bolha bem fechada, que é a bolha que está aqui dentro dessa sala, que eu tenho uma visão da educação muito da relação tripé, escola, aluno, família. E aí família é tudo aquilo que está fora da escola, né? Família tem esse macroambiente que cerca a criança. E a gente tem, o pré-pandemia e pós-pandemia, a gente tem uma série de desafios, né? Você falou aí você foi encontrar 11 anos depois um aluno que você não conhecia, né? Aquele bicho pensador ali, você não conhecia ele como ele era 11 anos antes. Pegando esse cenário que a gente tem hoje, né, trazendo para essa bolha que a gente tem, que é esta sala, né, que é essa escola, por exemplo, como é que você vê essa coisa desse tripé? E aí, desculpa se ter a minha visão pessoal da educação, em que família é uma dessas pernas. Como é que você vê esse trabalho de engajamento, né, da escola trazendo a família para amparar o aluno, ou da escola usando o aluno para trazer a família para o ambiente da escola? Porque eu acho que são dois desafios diferentes, né? Porque assim, o aluno pode ser um polo motivador, exatamente como você falou do professor, que ele pode ser um cara que agrega ou que derruba. O aluno, o contente, traz a família para o ambiente escolar, e o aluno descontente joga a família contra o ambiente escolar. Então, assim, eu acho que nesse desafio que a gente tem, que é esse cenário atual, como é que você vê a melhor forma, né, de que esse fluxo seja um fluxo positivo, seja um fluxo útil aí para a educação?
Eu diria assim que nós temos concordância em relação a isso, porque assim a família é essencial e ela faz parte do que a gente chama de comunidade escolar, né? Porque é óbvio que os pais, por que a gente fala que os pais têm que ter participação, né, na escola? Porque é muito importante, né? Porque se a gente não tiver a participação dos pais na escola, nós vamos ter dificuldade na educação dos filhos, porque a escola não é a única responsável pela educação dos filhos, né? A família também faz parte desse processo. Então, assim, quando nós vamos olhar, né, o que a gente chama de teoria da escola eficaz, né, nada mais é que a reunião das características, né, a definição das características que uma escola tem que ter para que aquela escola tenha bons resultados, né? Então, pesquisadores do mundo todo, aqui no Brasil também, um deles é o Chico Soares, que é o Francisco Soares, que é um dos maiores especialistas em avaliação do Brasil. Eles foram analisando que tipo de característica tem uma escola que tem bom desempenho. E a gente vai ver que um dos elementos é essa questão da articulação da relação com a comunidade escolar. Ela é fundamental para um projeto educacional, né? A família ela tem que estar também, assim como o professor, assim, né, como o coordenador pedagógico, ela tem que estar inserida nesse projeto. Ela tem que estar envolvida no projeto, né? Ela tem que acreditar naquele projeto. Então, por isso que ela também tem que ser convencida de que o projeto está adequado. Então, eu acho que essa questão da participação de vocês ela é muito, muito importante, né? Porque, óbvio que os pais eles têm um papel fundamental na definição da escola que o filho vai estudar. Vocês definem a escola que o filho vai estudar, né? Claro que eles vão dar a opinião deles e tal, mas vocês, no final das contas, vão definir. Então, vocês precisam entender esse projeto, né? Vocês têm que estar de acordo com esse projeto. É isso que eu vejo, assim, um papel muito, muito importante. Então, e aí nós vemos que a questão, né, além dessa questão da participação da comunidade, tem outros elementos, né, com o que a gente chama da teoria da escola eficaz. Uma delas é altas expectativas, é ter um acompanhamento, né, da aprendizagem. Tudo isso é importante, mas, sem dúvida, a questão da participação da comunidade é fundamental. E eu vejo aqui também nessa escola, porque o que não falta aqui é reunião com os pais, o que não falta é essa participação dos pais em relação a esses projetos todos, né? Eu cansei de vir aqui na escola, participar de feiras, de exposições, de reuniões, né? Na época ainda era Eugênia, né? Chamava para reuniões. Quando tinha algum problema também, chamar o pai para discutir esse problema que, eventualmente, o aluno está enfrentando. Tudo isso é necessário, é importante. Isso faz muita diferença. Boa noite, pai. Boa noite. Então, você mencionou várias ocasiões na sua fala sobre favorecer o pensamento crítico como um dos eixos formativos dos estudantes. Eu queria entender, assim, e saber como é que você vê essa escola, e, assim, no universo das escolas privadas, também, em particular, essa escola, como é que ela vai se proteger contra certas posturas, vamos chamar assim, negacionistas, oscurantistas, anticientíficas, anti-inclusivas, que, por vezes, permeiam da própria estrutura do Ministério da Educação, a depender de quem ocupar o cargo ali, né? Como é que a escola fica protegida contra essas ameaças que vão contra essa formação crítica do estudante? Eu diria assim que isso está muito inserido no projeto da escola, né? Eu vejo que a escola ela tem essa preocupação com o pensamento crítico, né? Porque, na realidade, o estudante aqui ele é provocado, né, a pensar, né? Pensar em soluções. Pelo menos o meu filho ficava o tempo todo conversando comigo. Ele fazia, na época, técnico de informática, e ele ficava discutindo. Pai, eu quero... Às vezes eram coisas que eu achava que não tinha nada a ver, mas ele dizia assim, não, eu quero criar uma solução aqui de uma janela que é muito, tem a ver com o que os carros fazem hoje, né? Se chover, essa janela automaticamente ela fecha, né? Se eu deixar a minha janela aberta. Então, ele ficou um tempo estudando isso,
levava para casa algumas coisas, né, de aparelhinhos, e ia discutindo com os colegas, né? Eu lembro muito bem aqui do professor Rony, né? Estimulava muito, muito, muito essa coisa da inventividade, né? Ele até hoje se comunica com o Rony em relação a isso, né? Então, porque, na verdade, a escola tem que fazer essa provocação o tempo todo, né? Isso aí está muito associado a um projeto, né? E, assim, se a escola ela acredita na ciência, né? Obviamente que quem estuda na escola vai ter um pensamento nessa direção. E eu vejo aqui que o Hort tem essa visão, né? Então, de certa forma, está protegido. Mas eu diria para vocês que, assim, até eu estava conversando sobre isso hoje num outro debate aliás, ontem, né, que eu participei. Porque, na realidade, quando a gente vai ver, né, essas discussões, essas pautas, né, que nos últimos anos têm vindo, assim, né, que estão associadas à questão, por exemplo, do homeschooling, que é um elemento de prioridade, vamos dizer assim, da gestão do Ministério da Educação hoje. O que aconteceu? Com a pandemia, nós estamos indo em outra direção, porque nós ficamos praticamente 2 anos sem aula. Nunca a escola no Brasil foi tão valorizada depois da pandemia. Porque os pais viram o seguinte: olha, não tem como educar um filho sem escola, né? A sociabilidade, a socialização é muito importante, é fundamental. Aí, quando volta às aulas, começa a ter problemas, porque a criança volta para o ambiente, ele tem que lidar com outras crianças, com outros jovens, e ele começa a apresentar problemas porque ele ficou muito tempo em casa. Então, hoje, tem uma valorização da escola, totalmente oposto do que está se discutindo, né? Então, assim, eu acho que está fora, vamos dizer assim, daquilo que é prioridade hoje, que é exatamente a valorização da escola, essa convivência, né, com os colegas, que ficou comprovado que é muito necessária, porque todo mundo ficou em casa 2 anos, convivendo, ninguém aguentava um olhar para a cara do outro mais, e descobriram que estar na escola é muito importante, né? Então, assim, quem pensava assim, o homeschooling é melhor do que a escola, eu vou ensinar meu filho em casa, as pessoas desistiram, né? Isso não é mais uma prioridade. Assim como também a questão negacionista, porque quando se descobriu uma vacina, né, foi a solução para a gente sair de todo aquele pesadelo que nós vivemos. E hoje as pessoas nem lembram direito o que aconteceu. Muita gente não está lembrada mais. Mas por quê? Porque teve uma vacina. Porque nós acreditamos na ciência. Isso é a maior comprovação, né, de que não funcionou, né? Então, acho que é isso. Está todo mundo já com fome, né? Ainda tem a segunda parte. Eu queria agradecer ao professor Paim. Na verdade, eu tenho um livro que eu queria lhe dar, do Arnaldo Nisquier. Ah, sim. Mas queria agradecer muito. Acho que a sua experiência agrega todo dia à escola. O Paim é uma pessoa, uma referência para mim. Eu posso falar que eu sou um chato de galocha, porque sempre que eu posso, eu telefono para ele, eu tiro dúvidas, eu vejo como que a gente pode aprimorar, implementar alguma coisa, questionar sobre mudanças, como que ele está sentindo em São Paulo, escolas de ponta. E assim, se tem alguém conectado com a educação no Brasil, é esse senhor aqui, porque ele pega o telefone, ele liga para todo mundo, é o secretário em São Paulo, é o secretário, né, no Ceará, ele traz ótimos exemplos e a gente tenta implementar aqui. Então, Paim, muito obrigado, queria agradecer. Paim, desafios da educação no Brasil, Arnaldo Nisquier, fresquinho. Acho que tem tudo a ver. Acho que eu vou encontrar ele amanhã. Obrigado, Paim. Tá bom. Obrigado. Tchau, pessoal. Vamos trabalhar.